Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Caio Nascimento, sou advogado atuante no planejamento tributário e hoje eu vou trazer para vocês como que funciona, quais os tipos de ferramentas nós podemos utilizar de planejamento tributário quando falamos de compra e venda de imóveis. Bom, então vamos dar início aqui na nossa explicação falando sobre pessoa física. Então vamos supor que hoje você tem um imóvel em seu nome e você pretende vender esse imóvel. Qual a tributação que você vai ter que de fato pagar, né? Primeiro a gente precisa entender a alíquota e sobre o que ela recai, né? Qual que é a base de cálculo dessa alíquota. Quando você vende um imóvel hoje, você tem que pagar uma alíquota de 15% até 22% a título de imposto de renda sobre o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? O ganho de capital é a subtração entre o valor que você adquiriu o imóvel, vamos supor aqui que você tenha adquirido o imóvel por 1 milhão, menos o valor que você está vendendo o imóvel. Então vamos supor que você tem um imóvel de 1 milhão e você venha vender ele por 3 milhões e 500. Então, 3 milhões e 500 menos 1 milhão vai dar aí 2 milhões e 500 a título de ganho de capital. Então é esse que é o ganho que você teve com a venda dessa propriedade. Sobre esses 2 milhões e 500 você aplica essa alíquota de 15% até 22%. Eu vou fazer o cálculo aqui para vocês baixo. Eu vou aplicar a alíquota de 15%, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, se a gente pega uma alíquota de 15% sobre 2 milhões e 500, que é o ganho de capital, você vai ter um imposto efetivo aí, de imposto de renda, né, no caso, de R$ 375 mil. Então, sobre esses 2 milhões e 500 que você faturou com a venda desse imóvel, você vai ter que pagar um imposto de R$ 375 mil para a Receita Federal a título de imposto de renda, certo? Bom, agora que a gente entendeu como que funciona a tributação pela pessoa física, vamos entender como que funciona pela pessoa jurídica. Então vamos supor que você fez um planejamento tributário, esse imóvel que você está vendendo, né, que você adquiriu por 1 milhão e está vendendo por 3.500, você integralizou ele nessa pessoa jurídica, deixou ele lá protegido, e agora você quer vender ele, né, você está vendendo ele por 3 milhões e 500. Qual o imposto que vai incidir nesse caso? Bom, nesse caso vai incidir aí o PIS na alíquota de 0,65%, o COFINS na alíquota de 3%, o imposto de renda e a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. O imposto de renda vai presumir no lucro presumido, né? Normalmente é o mais benéfico para esse tipo de transação. Então, no lucro presumido, a gente vai ter uma presunção de imposto de 8%, de lucro, né? De 8%. E desses 8%, a gente aplica 15% de imposto de renda. Além da CSLL, que a gente vai aplicar aqui um percentual de 12% presumido de lucro, e aí a gente aplica 9% a título de alíquota sobre essa presunção, certo? Resumindo para vocês, tudo isso vai dar uma alíquota efetiva aí de 6%, nesse caso. 6% sobre o ganho de capital, Caio? Não. 6% sobre o valor da venda. Então, esse 6% vai incidir sobre 3 milhões e 500 mil. Quanto que isso vai dar? Bom, se nós colocarmos aqui 6% aproximadamente em cima de 3 milhões e 500 mil, vai dar um custo de imposto aí, né, de tributação total de R$ 211.550. Então aí nós já temos uma diferença. Perceba que na pessoa física nós vendemos, né, nós adquirimos o imóvel por 1 milhão e nós vendemos por 3 milhões e 500. Então a gente aplicou aí na diferença que deu uma diferença de 2 milhões e 500, nós aplicamos 15% de imposto de renda, que deu 375 mil. Por outro lado, se a gente vendesse esse mesmo imóvel pela pessoa jurídica, nós iríamos pagar 211.500. Se você subtrair 375 mil por 211.500, vai dar uma diferença aí aproximada de 163.450 reais. Então, assim, você economizou nesse caso aqui com um simples planejamento, você economizou R$ 163.440. É uma bela de uma economia, né? Pelo menos, eu acho uma bela de uma economia. Ah, Caio, mas é só isso que a gente precisa saber sobre compra e venda de imóveis? É só para vender na pessoa física ou na jurídica? Se for na pessoa física, eu aplico 15% sobre o ganho de capital e na pessoa jurídica eu aplico ali uma alíquota
de 5,97% até no máximo 6,47% sobre o valor da venda. É só isso, Caio? Não, isso aqui é a conta de padeiro, na verdade, né? Isso aqui é uma conta que a gente faz, que é a conta básica, é uma conta que é utilizada ao senso comum. Mas tem uma série de situações que a gente tem que se atentar para que a gente não faça o cálculo errado e o cliente não saia perdendo. Por quê? O que acontece? Alguns imóveis, eles são mais antigos. Alguns imóveis, o proprietário adquiriu ele há muitos anos atrás, na década de 90 ou até antes disso. Esses imóveis que são muito antigos, eles têm uma isenção no ganho de capital. Então você tem que verificar no site da Receita, no GCAP principalmente, fazer a simulação dessa venda e verificar se o imóvel que você não está vendendo, ele não tem algum tipo de isenção, né, ou redução da alíquota do ganho de capital. Porque o que acontece? Se você tiver um imóvel, por exemplo, que você adquiriu aí antes de 69, né, de 69 até 70 ali, 80, o ganho de capital dele vai ser muito reduzido. Se foi antes de 69, ele vai ser zero o ganho de capital. Então, se você tem um imóvel que você adquiriu antes de 69, por exemplo, e vende ele na pessoa física, você não vai pagar nada de imposto, porque o ganho de capital dele é zero, de acordo com a legislação. Por outro lado, se você faz um planejamento equivocado e coloca esse imóvel na pessoa jurídica, por exemplo, porque você tem um valor menor, né, uma alíquota efetiva menor, você vai estar perdendo. Você vai estar pagando um valor que você não deveria pagar. Por quê? Porque se você faz essa transação pela pessoa jurídica, você não consegue aproveitar dessa isenção do ganho de capital. Essa isenção do ganho de capital é só para a pessoa física. Então, é muito importante você analisar qual foi o momento de aquisição desse imóvel. A gente tem também a situação do valor da terra nua, quando a gente fala de imóveis rurais. Então, na questão de imóveis rurais, a gente pode vender e fazer um planejamento tributário para que a tributação sobre o ganho de capital, no caso, não seja efetivamente sobre o ganho de capital, mas sim sobre o valor da terra nua. Então, assim, são ferramentas que a gente precisa entender, que a gente precisa dominar e que a gente precisa analisar o caso concreto, porque não existe receita de bolo pronta, né? A gente precisa analisar o caso concreto, a gente precisa fazer o cálculo, a gente precisa fazer uma simulação no GCAP, a gente precisa buscar a legislação para que a gente ofereça aí o melhor planejamento tributário para o caso concreto, certo, gente? Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários. Se você tem aí uma dúvida sobre algum tipo de planejamento tributário, não só de venda de imóveis, mas qualquer outra área que dê para fazer o planejamento tributário, deixa aqui nos comentários que a gente providencia um vídeo para vocês, tá? Não deixe de me seguir no Instagram, acompanhe aí os vídeos postados. Eu também tenho uma rede social no YouTube, né? Eu também tenho um canal no YouTube. Então, ficou com dúvida, comenta, manda mensagem no direct também, se você tiver alguma dúvida, que eu fico à disposição aí para poder estar atendendo e respondendo a dúvida de vocês, tá beleza? Fique com Deus e até a próxima.